Doutora Luciana Nepomuceno, professora, advogada, especialista em direito eleitoral, hoje falando para a gente um pouquinho sobre as condutas que não podem ser praticadas por candidatos, tema que gera muita dúvida. A gente sempre recebe participações dos nossos ouvintes perguntando: isso pode fazer, isso não pode, o que pode acontecer, quais são as punições. Então, um tema aí que a galera geralmente tem dúvida e ela está aqui para esclarecer as principais. Lu, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, gente. Bom dia, Paulo, eu e minhas cadeiras. Tá confortável. Eu achei que você fosse de um jogo para levantar. Não. Mostra a cadeira, a Lu adora mexer na cadeira. Mostrar, exibir a cadeira. Você não pode levantar que você está presa. Super confortável, sou presa no microfone. É isso aí. Tá aí. Lu, vamos falar um pouquinho então sobre essas questões aí das condutas que não podem acontecer. Essas restrições começaram no último dia 2 de julho, né? Depende. Cada um é cada caso. Depende. Nós temos restrições que levam em consideração os últimos 3 meses que antecedem a data das eleições. Aí valeria 2 de julho. Mas a gente tem restrição no ano eleitoral. Então, tem restrição que leva em consideração condutas que no ano da eleição eu não posso praticar. Tipo, dar benefícios, a administração pública, dar benefícios, dar gratuidade, como está sendo questionado nessa PEC, que está em tramitação. Isso vale para o ano das eleições. Só que agora nós temos marcos que levam em consideração os últimos 3 meses. Então, não pode candidato nem candidata, pré-candidato nem pré-candidata, ir comparecer em obras públicas. Não pode participar aqui de programa de rádio, de programa de televisão. Então, são esses comportamentos que a lei fala, ó, nos últimos 3 meses que antecedem as eleições, você não pode praticar uma série de comportamentos tais como este. Como você fala, quando você fala não pode participar de programas de rádio e televisão, eu até fui sanar essa minha curiosidade. Não pode no sentido deles não podem ser, por exemplo, membros ativos efetivos de uma bancada ou de um programa, Sim. Mas como pré-candidatos... Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, o Luciano Huck, se fosse pré-candidato, ele tem um programa na Globo, no domingo, então ele não pode participar, ele não pode Já não poderia mais desde o início de julho. Exato. Tá. Por quê? Qual que é o objetivo da lei, quando fala, Paulo, que você não pode fazer determinados atos? É exatamente resguardar a igualdade entre os pré-candidatos e pré-candidatas. Porque quem já está no poder, quem já tem mandato, concorda comigo que ele já sai na frente? Ele sai de Ferrari na corrida eleitoral. Então, você sai de Fusquinha, que você não tem mandato, você é um cara, você que fala, não, Paulo, mas é uma pessoa, um cidadão comum, desconhecido do grande público, enquanto eu sou um titular de um mandato, ou sou um apresentador. Então, eu já tenho ali, na corrida eleitoral, uma vantagem frente aos meus outros concorrentes. Então, vamos pegar um exemplo também que não pode ser feito. Eu sou deputada, tenho lá meu gabinete, eu não posso usar aquele meu espaço para propaganda eleitoral, porque eu estou usando um bem que é público em proveito da minha campanha. E você que não é deputado, não tem mandato, você não vai ter um gabinete todo montado para fazer ali a sua campanha eleitoral. Então vamos fazer 2 simulações aqui da verdade. Eu sou vereador. Sim. No exercício do meu mandato, estou me candidatando a deputado estadual ou federal. Sim. E tem uma atuação minha na Câmara dos Vereadores que pode, por exemplo, despertar a curiosidade, o desejo de ser entrevistado por veículos de comunicação. Eu posso ser entrevistado? Como entrevistado, sim. Sem problema nenhum. Não vejo problema nenhum de você conceder entrevista. Agora, a rádio e os meios de comunicação, eles têm que observar a igualdade. Se a pessoa vai lá para falar sobre política, falar sobre a campanha, aí você tem que observar a igualdade. Agora, vamos supor que a pessoa quer ser meramente entrevistada de um assunto aleatório. Aí não vejo que tenha problema, não. Agora, se ele vai voltar para a campanha eleitoral, a rádio tem obrigatoriedade de observar isso. Eu não me... Vocês estavam agora mesmo entrevistando um pré-candidato ao governo. Vocês vão entrevistar todos. A presidência da República. República. A presidência, na verdade. Você está dando um tratamento privilegiado em detrimento dos outros. Todos são convidados. Exato, todos têm que ser convidados aqui. Olha que legal, uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o querido Ricardo, perguntando, Lu, sobre e os podcasts? Que agora a gente tem também essa nova modalidade. Os podcasts entram também, eles podem continuar fazendo podcast. Ele até citou o Ciro Gomes, por exemplo, tem um canal no YouTube.
Exato, mas vamos lá. Isso aí são os meios de comunicação social que entram as redes sociais. Eu já falei aqui, inclusive, que não tem problema de você usar a sua rede social para fazer a sua campanha, inclusive da pré-candidatura. Falar, olha, sou pré-candidata. Então, no seu podcast, você pode chegar lá e falar, sou pré-candidata ao governo federal, estadual, você tem liberdade de falar, inclusive da pré-candidatura. Então, não vejo problema nenhum que você use o seu Instagram, por exemplo, o Facebook ou um podcast. Os cavaletes seguem proibidos, né? Pelo amor de Deus. Mas aí nós vamos... exatamente. Nós estamos falando já do período da campanha. Quando começa a campanha eleitoral, que é só dia 16 de agosto. Porque, por enquanto, nós estamos na pré-campanha. Dia 16 de agosto, as proibições continuam a mesma. Você não pode ter showmício, não pode ter outdoor. Você está agora falando em pré-campanha, mas as convenções estão acontecendo agora. Até dia o final 20, do mês. Até dia 20. Até o dia 20 tem que entregar as convenções. Pronto, dia 20 agora, semana que vem. A outra próxima semana, daqui 2 semanas. Então, dia 20 já sabe quem efetivamente vai ser candidato ou candidata. Tá. A partir do final das convenções, aqueles candidatos terão que aguardar a homologação junto aos tribunais regionais, ou ao Tribunal Supremo, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Depois de homologados pelo TSE, eles já são tratados como candidatos. E aí tem todas as restrições do período eleitoral ou não? Vamos lá. Qual é o calendário? Dia 20 é o prazo para os partidos políticos realizarem as convenções e falarem quais são as listas dos candidatos e candidatas. A partir dali, a pessoa ainda continua sendo pré-candidata. Ela só vai se tornar candidato ou candidato quando o pedido de registro ele é deferido pela Justiça Eleitoral. E nós temos um prazo para isso aí, que é o dia 15 de agosto. Então, dia 15 de agosto, você vai lá, o partido ele faz a apresentação coletiva daqueles pedidos de registro, chega lá no TRE, para os regionais, porque nós estamos falando hoje de campanha para deputado, governo, ou no TSE, no caso da Presidência da República e Senado, sendo o caso. Aí, o que nós vamos ter ali? Nós vamos apresentar, então, esses pedidos de registro até o dia 15. Aí, a partir desse momento, você pode fazer a propaganda eleitoral e se apresentar como candidato. E aí você tem todas as restrições desse período. Uma outra questão. Você tem as restrições que a lei impõe, por exemplo, a propaganda eleitoral. Há restrições relacionadas à propaganda eleitoral, mas não mais, por exemplo, a fala. Eu posso chegar e falar, olha, eu sou o candidato, vote em mim. Coisa que hoje a gente já falou aqui no programa que você não pode fazer. Mas ele não pode fazer isso fora do horário destinado à campanha eleitoral. Por exemplo, caberá a cada veículo de comunicação criar um critério para a convocação. Esse critério tem que obedecer que tipo de isonomia? Porque essa é uma discussão que eu acompanho há mais tempo. Desde que eu organizava debates numa outra emissora, e aqui também organizei, você fica numa dúvida brutal. Porque o que é isonomia? Aí você esbarra em alguns trechos da lei lá que dizem, por exemplo, com representação no Congresso Nacional, que dá uma limitação daqueles que você é obrigado a convidar. Sim. E aí você pode escolher por critérios que sejam exclusivamente seus, ou você tem que criar os critérios de acordo com o que diz a legislação eleitoral. Você já respondeu, né, Paulo? Você não pode criar critérios que contrariem o que diz a lei. Não, mas não é questão de contrariar. Eu posso não contrariar a lei, mas eu posso escolher. Ou não, eu não tenho processo de escolha. Porque essa é uma dúvida que é recorrente a toda a campanha política. Por exemplo, eu tenho 8 candidatos a governo do Estado de Minas Gerais. Dos 8 candidatos ao governo do Estado de Minas Gerais, 4 deles têm representação. Exato. 3 deles têm representação hoje. 3 deles têm representação hoje. Se tem 3 têm representação, você chama os 3. Por obrigação. E por obrigação. E se porventura o outro que não tem representação sentir-se no direito de ser entrevistado, há obrigatoriedade da emissora em fazer? Eu entendo que não. Porque olha só, Paulo, se a lei fala, você tem que chamar os que têm aquela representação mínima. Você tem que observar aquele recorte mínimo que a lei impõe. Se for por uma deliberação, sabe? Se for assim, a emissora, ela quer convocar por dar espaço para todos. Isso compete àquela emissora de rádio ou televisão. E aí vem o outro problema. Dentro do recorte mínimo, você tem que observar dali para cima. E aí eu vou te apresentar um outro problema. Por exemplo,
eu faço a deliberação fora do recorte. E aí convido alguém que não esteja dentro dos critérios de elegibilidade. Eu convidei um dos que não estão. Eu tenho que convidar todos os que não estão ou eu posso escolher quem não está? Vamos lá, Paulo. Qual que é a premissa básica dessas regras? Não põe a cara dele. Seguir o critério, né? Você pode colocar um critério e a partir do momento que você coloca, você tem que segui-lo. Eu falo o seguinte, qual que é a finalidade da norma quando eu falo que tem que chamar da espaço isonômico? É exatamente garantir a igualdade entre os candidatos. Se você vai aqui e você abre um espaço aqui, nessa cadeira que a gente já fez a propaganda dela, para o fulano, que não teria, por lei, a obrigatoriedade de ser convocado como tal. Você não está dando um espaço para ele, essa voz, essa publicidade para vir aqui na Rede 98 e falar, e que você não está dando para outra pessoa. Então, eu falo que se a gente quer resguardar a isonomia, eu chamaria todos para ser exatamente isonômico e não ter questionamento. Mas observado primeiro que a lei manda. Fora do que a lei manda, você fala, não, nós queremos dar espaço para o fulano e não para o Beltrano. Você está dando tratamento, a meu sentir, privilegiado. Para um e não para outro. E, Luciano, como é que funciona a fiscalização? São os próprios partidos, outros candidatos adversários que fazem essa denúncia? Claro. Ou a população também pode fazer isso? Claro, você chega lá e fala, olha, está dando um tratamento privilegiado para A em detrimento de B. Uhum. Você apresenta uma denúncia ou uma representação à Justiça Eleitoral para falar que está tendo um tratamento privilegiado. Porque a conduta vedada, não é o caso aqui, né? Nós não estamos falando agora, propriamente dito, do espaço que a rádio concede, mas a conduta vedada ela é punida de multa e vai até cassação do registro ou do diploma daquele candidato, por conta de condutas vedadas. Então, se eu fui ali, hoje, eu não posso participar de programa e eu estou participando de programa, eu posso ser multado, ou se eu vier a ser candidato com meu registro deferido, posso perder. Agora, gera muitas dúvidas sempre, né, Lu? A gente sempre tem essa questão de, será que isso aqui está dentro? Porque quando o Paulo fala, por exemplo, da questão, né, a gente falando da isonomia, por exemplo, a gente tem que dar, por exemplo, o mesmo tempo para cada candidato. Sim. E aí, às vezes, um candidato, ele é muito mais prolixo e a gente consegue abordar muito mais temas com os outros. O microfone aí que falar, acabou, e cai a energia elétrica, acabou. Porque a gente entra numa questão, mas é uma questão, às vezes, do conteúdo. Quando não é um debate, a gente não tem o tema, às vezes a gente consegue tratar com determinado candidato, pelo tempo de fala dele, 2 temas. E com o outro, a gente trata 10, porque ele é mais... Infelizmente, né, Carol, aí é cada um treino de cada um poder falar com menor tempo, maior extensão de conteúdo. Então, vamos fazer um media training com o pessoal. Aliás, a legislação eleitoral que tenta se modernizar aí com entendimentos de rede social, não se moderniza com o entendimento do debate. O debate é uma coisa absolutamente engessada, limitante. Você não consegue fazer o debate um verdadeiro debate e fica um jogral de sorteios, de tempos definidos, de mediadores que cortam e fazem e tem que fazer porque tem uma legislação que obriga a isso. E é um pensar aí para uma nova legislação com relação a debates, para que permitam que o debate seja debate, para que haja confronto de ideias e não tempos limitados. Na verdade, Paulo, eu sou crítica a toda essa limitação às candidaturas, porque eu entendo que quanto mais cedo nós anteciparmos o debate, é muito melhor para o eleitor e a eleitora. Então, se a gente tivesse essa oportunidade plena de poder debater ideias, nós vamos debater ideias, debater propostas, ainda que agora, nesse período pré-eleitoral, para a nossa democracia é muito melhor. E não chegar a achar que em 45 dias, que é o tempo oficial da campanha, a gente vai fazer um candidato ou uma candidata, vai chegar a pessoa, vai conseguir, nesse tempo de minuto, conseguir mostrar para quem que ela vem. E aí é diferente quem já está no poder, quem já tem mandato, que já tem um espaço ali para ele automaticamente fazer mostrar ao melhor que esse é meu trabalho, eu pretendo continuar desempenhando esse trabalho. Como é que você fala que é justo? É isonômico quem não tem mandato com quem tem mandato. Nunca vai ser. Então, se eu amplio esse debate, ou seja, se eu estendo o tempo do debate, eu tenho possibilidade dessas pessoas que não são conhecidas, que vão se apresentar a primeira vez ali para o público, falar, estou aqui.
Pode ser, eu quero apresentar meu trabalho, essa é a minha proposta, diferentemente. Eu sou contra, eu acho que tinha que liberalizar de uma forma a inibir abuso, mas que teria que ter esse espaço maior de discussão. É isso, gente. Doutora Luciana Nepomuceno, nossa colunista aqui no Central 98, hoje, então, falando sobre essas condutas que não podem ser praticadas pelos candidatos, que muitas vezes geram dúvidas. Claro, a gente vai falar ainda sobre outros assuntos ligados às eleições aí nas próximas semanas. Lu, que está aqui com a gente toda segunda-feira no Central 98. Mais uma vez, obrigada. Até semana que vem, viu? Obrigada, gente. Até semana que vem. Até.